mais firme, que nós chamamos de alicerce. O alicerce, as sapatas, a fundação, é a estrutura mais firme da construção. É aonde se investe os maiores recursos. A parte da construção que gasta mais dinheiro parece que é a parte mais insignificante, porque é a parte que ninguém vê, que não é visível aos olhos, mas é a parte onde se investe os maiores recursos. Porque se a fundação for feita de forma errada, não importa o que for colocado em cima, não importa como for colocado em cima, não importa a técnica que for colocada para construir todo o edifício, se o alicerce for mal feito, em algum momento esse edifício vai começar a rachar. Porque existe um problema na fundação. E é interessante porque a única parte da construção que não se retifica é o alicerce. Se uma parede está torta, você pode retificar. Mas se o alicerce está torto, não tem o que você pode fazer. Porque para retificar o alicerce, você tem que derrubar o edifício completo. Por isso é que o que eu quero mostrar para você é a força do ministério. Se você entender isso, e você começar a se dedicar nesse único assunto que eu quero partilhar contigo hoje, tua vida, teu ministério mudou. Amém. Por isso é que eu preciso da tua atenção. Vamos lá, vamos começar. Qual foi, vamos ver, preciso saber de você. A primeira morte registrada na Bíblia, qual foi? Qual foi a primeira morte registrada nas Escrituras? Vamos lá, Abel. Ok. Alguém tem mais alguma opinião? Qual foi a primeira morte registrada na Bíblia? Todo mundo concorda que foi Abel? Não estou entendendo. O animal que serviu de capa para cobrir o Adão e Eva. O animal que serviu de capa para cobrir Adão e Eva. Mas uns disseram que foi Abel, outros disseram que foi o animal que serviu de capa, mas Adão e Eva. Adão e Eva morreram na Bíblia. Quando? E onde é que está registrado a morte deles? Mas é muito interessante, porque de facto a primeira morte registrada na Bíblia não foi a morte de Abel, foi a morte do animal que foi usado para cobrir Adão e Eva depois que eles pecaram. Porque a primeira morte na Bíblia não foi um assassinato, foi um sacrifício. Amém. O primeiro registro de morte na Bíblia não foi um assassinato, foi um sacrifício. Porque o propósito daquele sacrifício era porque algo precisava ser feito em função do que aconteceu. Porque algo havia acontecido no início que exigiu que alguém fosse sacrificado, que algo fosse sacrificado em prol de uma outra causa. Porque o homem e a mulher é que pecaram, mas Deus é que apresentou o sacrifício. Os homens de Deus parece que só vieram o povo, o homem de Deus parece que não vieram. Os homens de Deus vieram mesmo hoje. Porque aquele sacrifício era o sangue que era para cobrir o pecado do primeiro homem e a primeira mulher. Para se fazer expiação.
pelo erro que eles cometeram, para eles poderem continuar na presença de Deus. Mas só que eles não entenderam que o que Deus estava fazendo era criar as condições para que eles pudessem continuar na presença dele. Mas o homem e a mulher começaram a fugir da presença de Deus, mesmo Deus a providenciar o sacrifício. Por isso é que eu preciso que você guarde isso, porque é muito importante. Porque a partir quando o mal foi introduzido na humanidade, a primeira resposta de Deus à presença do mal foi um sacrifício. A resposta de Deus para travar o que estava a acontecer foi trazer um sacrifício. Amém. Por isso é que antes do mal entrar, o sacrifício não existia. O sacrifício que Deus fez foi em resposta àquilo que Deus disse que eles não tinham que fazer e eles acabaram fazendo. E a partir dali os sacrifícios entraram. Porque depois nós vemos Abel apresentar um sacrifício, e era suposto Caim apresentar também um sacrifício, mas Caim entendeu que não, esse negócio de sacrifício apresenta a você, eu vou pegar das minhas coisas que tem e vou trazer diante de Deus, porque Caim não estava a entender que para Deus se agradar, ele precisa ver sangue. Era preciso sangue para se expiar. E Caim pensou que qualquer coisa que ele pegasse e trouxesse para Deus, Deus aceitaria, porque Deus não aceita qualquer oferta. As ofertas que Deus aceita têm requisitos que você tem que cumprir para que Deus olhe para a oferta e considere aceitável. Por isso é que depois que Abel apresentou o sacrifício e Deus recebeu, e Caim apresentou o sacrifício e Deus não aceitou, começou a surgir os problemas. Mas eu quero começar a mostrar para você algo muito importante. Era o texto que era para lermos. Preste atenção nessa leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Por isso, irmão, tenha sua paciência comigo. O meu ministério é ensinar, eu não sou pregador. Amém. Então assim, não tenho expectativa de me ver a gritar, porque eu parece que não consigo. A minha forma de ensinar é mesmo assim. Então, presta atenção. Gênesis capítulo 3, versículo 17. A Bíblia diz assim, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 17, primeiro Deus, depois que eles pecaram, começou a distribuir as maldições. Falou na serpente o que aconteceria com ela, falou na mulher o que aconteceria com o homem. E a partir do versículo 17, Deus falou com o homem o que aconteceria com ele como resultado do que eles fizeram. E a Bíblia diz assim, e Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra por causa de você. Os homens de Deus hoje mesmo não vieram. Jesus. Hoje era para vir só os homens de Deus e o povo não. E hoje aconteceu o contrário. Os homens de Deus não vieram, o povo velho. Mas irmã, me acompanha, só estamos a ler Bíblia. Amém. Porque aqui começa, veja, porque é interessante. Porque normalmente as pessoas pensam que Deus amaldiçoou Adão. Mas Deus não amaldiçoou Adão. Deus disse, maldita é a terra por causa de você. Para a serpente disse, a partir de hoje essa é a tua maldição. Para a mulher Deus disse, a partir de hoje essa é a tua maldição. Para Adão Deus disse, maldita é a terra por causa de você. Porque Adão foi o único que não foi amaldiçoado. Porque não tem como se colocar maldição onde já foi colocado bênção. Aleluia. Amém.
Amém. Porque em Gênesis capítulo 2, Deus abençoou Adão. Isso. Yes, yes. Ele disse: multiplicai, frutificai, enchei a terra e dominai sobre todas as coisas. Quando Deus falou isso, Eva ainda não existia. Amém. Olha se os irmãos estão a me olhar assim. Tá vendo? Tinha que ser mesmo só para os homens de... Esses irmãos estão a me olhar assim. Ou então não é isso que está escrito na tua Bíblia? Tá bem, vamos ler. Não olha para mim, olha para a Bíblia. É o que está lá escrito. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Porque a única forma de a maldição atingir Adão era Deus amaldiçoar o trabalho de Adão. Para que mesmo ele tendo bênção, ele estaria a trabalhar sobre algo que estava debaixo de maldição. Assim, de alguma forma, a maldição poderia lhe afetar. Porque Adão já tinha bênção. Porque não é possível colocar maldição onde já existe bênção. Talvez isso sirva para alguém que está aqui. Em nome de Jesus. Se alguém já te abençoou, mesmo que ele ficar chateado contigo e dizer: agora vou te amaldiçoar, ele fala: atrasaste. Ninguém te mandou me abençoar primeiro. Porque a bênção pode substituir a maldição, mas a maldição não pode substituir a bênção. Porque bênção tem mais força que maldição. Por isso é para libertar alguém. Não, por isso não fica com medo quando alguém quer te amaldiçoar. Se certifica que já tem bênção na tua vida. Se já tiver bênção, a maldição chegou tarde. Mas presta atenção para entrarmos no nosso assunto. Deus disse assim, versículo 19, ok. Versículo 18, a Bíblia diz: e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tirado, porque você é pó, e para o pó voltarás. Alguém está a perceber? Amém. Normalmente as pessoas usam o versículo 19 como forma de bênção, mas o versículo 19, Deus estava a amaldiçoar o homem. Amém. Yes. Quando Deus falou o versículo 19, ele estava a amaldiçoar o homem. Entende o versículo? O versículo 19 é: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é maldição. Deus estava, quando Deus falou isso, ele estava a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por isso, do suor do teu rosto comeres o teu pão não é sinônimo de dignidade. Não, eu estou a comer do suor do meu rosto. Meu irmão, você não anda a entender Bíblia, você anda a ler o contrário. Você está a se vangloriar de uma maldição que colocaram em alguém. Porque Deus, quando lhe disse que você vai comer do suor do teu rosto, Deus estava a lhe castigar. Porque você fez isso. Por isso, a partir de agora, é do suor do teu rosto que você vai comer o teu pão. Por isso, não tem dignidade no suor do teu rosto comerás o teu pão. E vais entender porque. Não me olhe assim, tá vendo? Hoje mesmo parece. Hoje está difícil hoje. Mas veja, eu li esse texto para você entender algo importante. Amém. Aqui, Deus havia definido a maldição para os três. E poderíamos ler outro texto, mas só que o assunto não é sobre isso. Mas depois, quando você continua a ler no capítulo 4, no capítulo 5, quando Matusalém e toda aquela geração, quando Noé nasceu, eles estavam a forma deles agradecerem a Deus pela presença do nascimento de Noé. O pai de Noé disse: Deus me concedeu um filho da terra, aonde temos lutado para tirar alguma coisa. Por isso,
é que o texto que nós lemos é importante para você entender. Vamos só voltar na leitura que fizemos para você entender por que eu li esse texto. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Porque em Gênesis capítulo 8, Deus havia destruído a terra no capítulo 6. E no capítulo 7 se estava à espera que as águas parassem. E no capítulo 8, o versículo 1 começa que Deus se lembrou de Noé e dos animais que estavam na arca. Então as águas começaram a minguar. E a primeira coisa que aconteceu quando Deus abriu a arca, Noé saiu da arca e apresentou um sacrifício a Deus. Amém. Vamos só ler isso para que você entenda, porque isso é muito importante. Versículo 20: e levantou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e ofereceu a Deus em holocausto. E Deus sentiu o cheiro desses animais e Deus disse, prestem atenção ao que Deus falou. Deus disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Amém. Alguns já conseguiram entender? Porque Deus havia colocado uma maldição na terra por causa do homem. Mas quando Noé saiu da arca e ofereceu o sacrifício, Deus disse: a partir de agora, essa terra que estava amaldiçoada por causa do homem, essa maldição vai ser retirada. A partir de agora, não mais vai haver maldição na terra por causa do homem. Por isso é que a maldição que havia sido colocada na terra por causa do homem em Adão já não existe mais. Tá bem, vamos ler. Hoje está difícil ensinar hoje. Tá bem. Vamos só continuar a ler. Está aqui escrito: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir a terra, a ferir todo vivente como fiz. E Deus, aqui no versículo 22, apresentou um novo princípio sobre o qual a terra se regeria. E Deus disse: enquanto durar a terra, não deixará de existir a semeadura e a ceifa, Amém. o frio e o calor, Amém. o verão e o inverno, Amém. a noite e o dia. Amém. O que Deus estava a dizer era: a partir de agora, qualquer coisa que você precisar extrair da terra, você só precisa semear, porque dela você vai colher. Esse é o princípio que funciona até hoje. O princípio que funciona até hoje é o princípio de que se você quer extrair alguma coisa da terra, você não tem que orar, você tem que semear. Porque quando você coloca a semente que dele você vai extrair, e Deus disse que vai continuar frio e calor, verão e inverno, noite e dia. É assim que a terra se rege. E isso, Deus trouxe essa declaração por causa de algo que Noé fez. O que mudou o decreto de Deus com relação à terra foi o sacrifício que Noé apresentou. Por causa do que Noé fez, Deus mudou o que ele havia dito. A ação de Noé mudou uma declaração de Deus. Se fosse culto de empatejo, eu ia dizer: hoje a tua oração vai mudar alguns decretos sobre a tua vida. Porque existem sacrifícios que mudam decretos. Amém. Se você precisa ver mudança de direção, sacrifício precisa ser apresentado. Porque o sacrifício de Noé que mudou a maldição que Deus havia colocado em Adão.
E a partir de Noé, a terra deixou de ser amaldiçoada. Amém. Porque a partir de Noé, a terra estava debaixo de uma nova lei, que é o princípio de semear e colher. Amém. Tudo por causa de um sacrifício. E é interessante porque quando se avança na história e se lê, e você lê sobre o personagem a seguir, que é Abraão, a principal identidade de Abraão eram os seus sacrifícios. E eu poderia, se fosse para termos um tempo extensivo, íamos pegar ponto por ponto. Mas é só você ler Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, Abraão é o herói da fé que foi dedicado mais tempo a falar sobre ele. É o único personagem que tem 12 versículos na galeria da fé, por causa dos sacrifícios dele. Por causa dos sacrifícios de Abraão, foi reservado 12 versículos só para falar de uma única pessoa. Moisés, só para você ter uma noção, só tem 4 versículos que falam sobre Moisés, em Hebreus capítulo 11. Mas Abraão são 12, por causa dos seus sacrifícios. E é interessante porque a principal característica da vida de Davi também eram os seus sacrifícios. E deixa-me te dar exemplo em 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. E a maior parte dos homens de Deus conhecem esse texto, porque quando falam sobre finanças usam esse texto. Porque 2 Samuel capítulo 24, versículo 24 é quando Davi disse para Araúna que eu não posso apresentar a Deus sacrifício que não me custe nada. Que para mim, porque o que estava a acontecer foi que depois que Davi pecou, porque decidiu contar o povo, e Deus mandou o profeta para lhe dizer: escolhe um dos 3 castigos, porque eu vou castigar, ou te castigar você, ou castigar a nação, por causa do que você fez. E Davi disse: melhor é cair na mão de Deus do que cair nas mãos dos homens. E decidiu que o castigo fosse 7 dias de praga. E o anjo da morte Deus enviou, porque Deus disse: ok, já que você escolheu esse castigo, então é isso que vai acontecer. E o anjo da morte veio e começou a matar em Jerusalém. Quando chegou no meio do caminho, Deus viu a matança e mandou o anjo parar. E Deus mandou o profeta ir falar com Davi, porque Davi disse: eu preciso fazer alguma coisa para parar. E o profeta veio lhe dizer: o que você tem que fazer é apresentar um sacrifício a Deus. Amém. E ele decidiu ir no vale de Araúna, onde tinha aquele cume, e ele decidiu apresentar lá um sacrifício. E informaram a Davi que aquela região pertencia a um homem. E ele foi lá e lhe disse: olha, me vende essa terra, porque eu quero apresentar a Deus um sacrifício. E o dono disse: olha, como é para Deus, então eu vou te oferecer a terra. Aleluia. Mas Davi disse: olha, infelizmente oferta eu não posso receber, porque se eu receber essa terra como oferta, Deus não vai aceitar como sacrifício. Por isso eu tenho que comprar a terra, e comprar os animais, comprar todas as coisas, para Deus perceber que me custou alguma coisa. De maneira que quando eu apresentar o sacrifício, Deus vai ver que não é apenas uma oferta qualquer, é algo que é fruto de sacrifício. E por causa desse sacrifício é que a matança terminou. Por isso é que Davi disse no capítulo 24, versículo 24, que eu não posso trazer a Deus sacrifício que não me custe nada. Amém. Porque para algo ser sacrifício tem que te custar alguma coisa. Amém. Senão é uma oferta qualquer. E o mais interessante de tudo isso é que Davi ofereceu o sacrifício, a morte parou. Mas quando Davi propôs no coração edificar um templo, ele avisou para Salomão: o local onde o templo vai ficar é lá onde eu ofereci aquele sacrifício. Amém. Aonde a morte parou, é lá onde o templo para Deus vai ser construído. E é lá onde o templo foi construído. Porque no reino de Deus, coisas mudam quando sacrifícios são feitos.
Se você precisa que mudanças aconteçam na tua vida, é preciso você entender a lei do sacrifício. Amém. No reino de Deus. E alguém fala, eu não sei, como já estão a me olhar mal, e parece que se eu falar isso vai piorar. Mas irmão, você sabia que Deus não perdoa pecado? Então não devia mesmo falar. Porque Deus não perdoa pecado. Amém. Amém. Deus só pune pecado. Amém. 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 Pecado para Deus não se perdoa, se pune. Amém. Amém. Isso. Porque o pecado que Deus supostamente te perdoa, Ele puniu em Jesus. Aleluia. Por isso é que você foi perdoado. Amém. Porque alguém foi punido. Yeah. Porque se não houvesse punição, não haveria perdão. É verdade. Aleluia. O que você hoje chama de perdão, Deus puniu alguém. Amém. E a punição daquela pessoa é que te trouxe perdão a você. Amém. Porque alguém teve que pagar. Aham. Deus não deixou ir livre. Não, ok, podem ir livre. Não, Deus disse, eu tenho que punir alguém. Amém. Porque se eu não punir, não vai haver perdão. Yeah. Por isso é que Jesus foi para a cruz. Aham. Para ele ser punido, para que você saísse livre. Aleluia. Então sempre que você sai livre, alguém foi punido no teu lugar. Amém. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem que haja punição, não há perdão. Porque Deus não perdoa, Deus pune. Amém. E a punição é que traz perdão. O que você está a celebrar é a punição de alguém. É verdade. Alguém está, pelo menos, mais ou menos. Vamos me chamar herege. Porque são coisas simples, só que são ditas de outra forma. Mas isso é importante para você entender a lei do sacrifício. Porque até no Antigo Testamento era assim, quando alguém precisava ser perdoado, precisava trazer um animal. E colocava as mãos sobre o animal para transferir os pecados dele no animal. E o animal ser sacrificado e essa pessoa ser considerada perdoada. Porque Deus tem que punir. Amém. Deus tem que castigar. Porque sempre que você vê favor a aparecer, a fluir, algum sacrifício foi feito. Amém. Aquilo que você recebe de graça não foi gerado de graça. Foi produto de um sacrifício. Amém. Por isso é importante você valorizar os sacrifícios. Porque todas as coisas nós recebemos de graça. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Mas alguém teve que ser moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz teve que ser colocado sobre alguém. Por isso é que a salvação não é de graça. A salvação é de graça para você. Para Jesus não foi de graça. É verdade. Aleluia. Ele teve que apresentar o maior de todos os sacrifícios, para que você tivesse de graça algo que se paga, algo que tem preço. Por isso é que no reino de Deus sem sacrifício não há glória. Glória é produto de sacrifício. Sempre que você vê Deus a operar, não é apenas graça, é sacrifício que foi feito. E como resultado do sacrifício é da onde a graça foi gerada.
Por isso é que eu gosto da forma como Paulo apresenta o princípio do sacrifício. Graça de Deus que eu sou o que sou. Mas quando você lê esse texto só aí, parece que ele é fruto de graça. E ele disse, mas essa graça não foi em vão, porque eu trabalhei mais do que todos. Amém. O ministério dele é produto de sacrifício que foi feito. É o sacrifício que trouxe a manifestação, a graça de Deus. Por isso, qualquer coisa para ser gerada no reino de Deus, irmão, entenda, é necessário sacrifício. Porque hoje as pessoas querem ver resultados do nada. Querem ver coisas acontecerem sem precisar fazer nada. Mas no reino de Deus isso é impossível, irmão. Amém. Porque as únicas coisas que não custam nada, não valem nada. As coisas que têm valor, existe um preço que você vai ter que pagar. A menos que você quer coisas que não custem nada. A menos que você quer coisas que não valem nada. Se você quiser coisas que não valem nada, tudo bem. Mas se você quiser coisas que têm valor, comece a se preparar. Existe um preço que você tem que pagar. É preciso você entender a lei do sacrifício. Porque tudo que nós temos, quando Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 16, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ele havia concluído o maior de todos os sacrifícios. Por isso é que Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz que mesmo ele sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Porque Deus nem Jesus lhe deixou, não, esse como já é o filho, então vamos tornar as coisas fáceis. Jesus não teve a vida fácil. Por isso é que quando ele começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez, antes de pregar a primeira mensagem, foi sacrifício. 40 dias no deserto. Porque ele sabia as coisas que eu preciso alcançar. Eu sou filho, mas enquanto estiver na terra, existem leis que tenho que obedecer. Porque Jesus, como Deus, não precisava orar. Mas ele sabia, eu sou humano também. Estou na terra. E na terra, para você viver o que Deus tem, existem sacrifícios que têm que ser feitos. Mas uns estão a pregar a primeira mensagem sem ir para o deserto, o primeiro 40 dias. Sem sacrifício você não sobrevive à exposição. O que te preserva na exposição é o tempo de sacrifício que você esteve lá atrás. Alguns, eu acho que há uns 2 anos atrás, um jovem veio até mim e disse: profeta, eu preciso que você ore por mim, porque sonhei que você estava a me despejar óleo e oraste por mim. Eu disse: maravilha. Ele pôs mão, orei por ele. Quando saiu de lá, wonders, começou a acontecer no ministério dele. Mas aquela glória só durou 6 meses. Depois de 6 meses ele começou a ficar enfermo. E não estava a entender as enfermidades que estavam vindo. Enfermo. Até que ele viu, a única forma de eu ter um bocado de paz é parar esses negócios de orar para as pessoas, de meter, vamos cortar essa parte. E teve que cortar, porque o que estava na cabeça dele é que eu apenas preciso de transferência de possibilidades. Ele não sabia que essa graça tem preço. Para você permanecer, a exposição depende do teu sacrifício lá atrás. Se lá atrás você não fez sacrifício, você não vai sobreviver à exposição. E algumas pessoas pensam: não, esse negócio aí de libertação, isso é muito complicado. E as pessoas, porque querem coisa importante, sem preço nenhum. E depois não tem como você sobreviver, porque não tem alicerce.
Você edificou mesmo a casa é bonita, todos estamos a ver. Mas quando o vento vier, você que esqueceu o mais importante, que era o fundamento. Depois vai dizer mesmo essas coisas de libertação, isso mesmo fica só profeta, esses negócios, isso aí, isso traz ataque, traz de tua até retaliação, porque você foi buscar construir algo sem edificar fundamento. No reino de Deus não há glória se você não entende a lei do sacrifício. Alguém está me entendendo nessa tarde? Entenda que aquilo que você espera que aconteça na tua vida, existe sacrifício que você tem que aplicar para ver as coisas acontecerem. Claro, é bom. Por isso é que eu ensinei o que eu ensinei para você ontem. Existem realmente possibilidades disponíveis, mas não esteja apenas com o ensino das possibilidades sem entender a lei do sacrifício. Amém. Aleluia. Senão todas as possibilidades disponíveis, e mesmo que seja colocada à tua disposição, não vão durar. Porque a glória só se mantém com sacrifício. Por isso é que quando em Levítico Moisés escreveu que o fogo arderá continuamente sobre o altar. É um altar onde sempre se coloca o sacrifício lá, para manter a chama acesa. Porque sem sacrifício não tem fogo que permaneça. Por isso é que o ministério de muita gente é sazonal. É durante um tempo. E depois desapareceu. E depois apagou. E depois ninguém mais lembra do que fazia. Porque as pessoas se esqueceram que a única forma de manter a chama acesa é continuar a colocar sacrifício no altar. Quando você para o sacrifício, o fogo vai apagar. Isso é muito importante. Desde quando comecei, tem muitos ministérios que começaram e acabaram. Milhares. Alguns começaram e hoje ninguém mais lembra o que são. Perderam relevância. Porque o tempo faz isso. Se você não mantém o sacrifício, você vai perder relevância daqui a pouco. As pessoas estão a falar o teu nome agora, glorifica a Deus, mas daqui a pouco vão esquecer quem você é. A menos que os teus sacrifícios não parem. Porque sacrifício não é algo para começar, sacrifício é algo para a vida inteira. Porque alguns se sacrificavam quando estavam a começar. Depois só começaram já a lhes dar 10 mil, 20 mil, 50 mil, começaram já a se achar. Eu sou mesmo pai grande, aqui não tem ninguém que tem mais graça que eu. E depois de um tempo ninguém mais vai se lembrar. Porque sacrifício não é algo para você colocar na tua vida por causa de um tempo. Mas sacrifício é para fazer parte da tua vida. E eu acho interessante, porque certa vez os fariseus vieram até Jesus e ficaram chateados e disseram assim: mas nós jejuamos, os discípulos de João jejuam, por que os teus discípulos não jejuam? Jesus começou a rir e disse: eu ainda estou aqui. Quando eu for embora, os sacrifícios vão começar. Eles não estão a sacrificar ainda, porque eu ainda estou aqui. Quando eu for, eles sabem, estão a ser treinados para isso. Porque sacrifício faz parte, é o segredo para você se manter. Por isso é que Paulo disse: eu trabalhei mais do que todos. Porque graça sem trabalho vira desgraça. Sem empenho, sem sacrifício. Por isso é muito importante, irmão, que você leve os teus sacrifícios a sério. Porque nesse reino coisas acontecem quando você começa a sacrificar. Jejum não pode ser algo que é parte
dos momentos de ataque na tua vida. Jejum tem que ser parte da tua disciplina espiritual. E eu partilhei não sei, um mês, 2 meses atrás. Eu vi um vídeo que me inspirou. O filho mais novo do pastor Enoque Adeboye, ele estava a partilhar uma experiência sobre o pai dele. O pastor Adeboye tem hoje 85 anos, fez 85 anos há 2 semanas atrás. Mas mesmo com 85 anos, todos os meses ele tira 3 dias de jejum seco. Se tranca dentro do quarto, fica lá 3 dias. Com 85 anos. E você mesmo só tem 30, nem 24 faz. Mas quem tem 80, se até hoje se tranca, a igreja dele é a maior igreja pentecostal do mundo. Eles terminaram de construir agora o 3 km por 3 km. Cabe 6 milhões de pessoas lá dentro. Um pastor assim ainda jejua. Jejua para quê? Porque ele sabe o que lhe trouxe aí são os sacrifícios dele. E a única forma de permanecer ali é continuar o que lhe trouxe ali. Alguém está entendendo? Até hoje, com 85 anos, ele jejua 100 dias, 2 vezes por ano. No princípio do ano e no fim do ano. Até hoje. E você com 30 anos, nem 15 dias jejua. E você está acreditando, eu vou ver maravilhas. Ô irmão, deixa esse negócio de maravilha para nós. Porque você quer ver glória, mas não está disposto a fazer sacrifício. O que colocou as pessoas que hoje Deus, aqueles que realmente Deus está lhes usando, são sacrifícios e continuam até hoje. Porque o ano passado, quando ele anunciou na igreja aqui a jejuar os 100 dias no início do ano, trouxe polêmica, porque hoje tem redes sociais. E algo que ele faz todos os anos apenas para a igreja dele, hoje por causa de YouTube, todo mundo ouviu. E as pessoas começaram a criticar os tais da teologia do não sei o que. Não, isso, para que hoje? Isso não é preciso. Isso, Jesus já pagou todos os preços, sacrifício, isso é para que mais? Porque eles não sabem. O que ele disse foi: o que me trouxe aqui é o que vai me manter aqui. Porque sem sacrifício, você destrói a glória que Deus está a gerar. Eu quero que você acredite que Deus vai te usar para grandes coisas. Porque a minha tristeza com essa geração é porque nós somos uma geração que nos satisfazemos com coisinhas pequenininhas, com nada. O que está a tornar essa geração orgulhoso é nada. Ainda não se tornou nada, mas já ficou orgulhoso. Você ainda não é nada, você só tem 50, 60 pessoas, mas já está. Eu mesmo, aqui. Você ainda não é nada. Amém. Mas, porque o que está a mover as pessoas para o ministério, muitas vezes é a coisa errada. Porque as pessoas estão a achar que ministério é a glória dos homens. É alguém colocar pano no chão quando você está a entrar, você pisar lá em cima. Aleluia, estou a ser honrado. Não, quem realmente é grande não se importa com isso. Amém. Amém. Mas assim, se não puseram pano no chão, você já fica chateado. Não me honraram, fui lá no sítio, não me honraram. Você ainda não é nada, mas já está se achando muito importante.
Essa geração se satisfaz com nada. Coisas que não tem significado nenhum. Só porque você viu, fizeram com alguém e você já acha, não, também tem que ser comigo. E você está atrás de coisas que não tem realmente valor e impacto nenhum no ministério. Porque o que tem impacto no ministério é a transformação de pessoas. É alguém, porque você podem te pôr faixa, podem te pôr todas as coisas, podem te dar 50 mil depois da pregação, mas todo mundo voltar para casa e nada mudar na vida de ninguém. Porque a real honra do ministério é quando pessoas são transformadas por causa de Deus. Isso é que é honra no ministério. Por isso é que é muito importante que você entenda. Existe a glória é produto dos sacrifícios que você está disposto a fazer. Amém. Não leve o teu ministério, o que Deus tem posto no teu coração para fazer de ânimo leve. Isso não é só para quem é pastor, mesmo que você sei lá qual é o nome que vocês usam, diácono, obreiro, ou sei lá, presbítero, sei lá qual é o nome, mesmo que você é só intercessor. Transforme como sacrifícios como princípio da tua vida. Amém. Decida viver um cristianismo de sacrifício, aonde os outros estão a gritar ataque, você está a passar de forma leve. Porque os teus sacrifícios é que vão te preservar, é que vão gerar glória ao redor da tua vida, para que aquilo que afeta os outros não vai te afetar você. Amém. Aquilo que atinge os outros não vai te atingir você. No Lubambo existem pastores que quando pessoas manifestam na igreja dele, eles trazem na minha. Eles dizem esses negócios aí de demônio, isso leva lá no profeta. Porque eles pensam que isso é dom especial. E não entendem que é Deus a chamar as pessoas por sacrifício. Amém. Porque o diabo percebe quando você é alguém de sacrifícios. Porque o principal propósito do sacrifício é gerar humildade no teu coração. Porque a glória de Deus é produto de humildade. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, é esse que Deus vai lhe exaltar. Porque Deus só exalta a humildade. E humildade é produto de sacrifício. Alguém está me entendendo da província? Por isso, irmão, leve a tua espiritualidade a sério. Não se conforme ser um cristão que vai toda hora no pastor pedir oração. Comece a se sacrificar e você não vai precisar do teu pastor para orar por você toda hora. Porque a tua vida espiritual vai produzir graça suficiente para produzir preservação. Não tem como você ser atacado toda hora quando você está debaixo de sacrifício. Porque sempre os teus sacrifícios vão produzir glória, que vai prevenir e proteger a tua vida. Amém. Por isso Deus está a chamar a nossa geração de volta para o altar do sacrifício. Receber impactação é bom, mas você não tem como manter essa impactação. Por isso é que eu estava ensinando, não sei se foi, acho que foi em janeiro do ano passado, que eu estava ensinando sobre o princípio da replicação. Que mais importante do que você receber impactação é você aprender sobre replicação. Porque a única forma de você manter o que você recebe é você fazer o que quem transmitiu para você faz, para manter o que ele tem. Porque senão você vai ver essa atmosfera durante um tempo, depois vai começar a ver que a tal atmosfera está a desaparecer. Porque aquela atmosfera é produto de um certo nível de sacrifício. E que você tem que entrar nesse nível de sacrifício para conseguir manter essa graça a fluir na tua vida. É importante voltarmos para o altar do sacrifício,
a menos que você quer ser uma pessoa insignificante, se você crê nas visões e revelações que Deus tem te dado, Amém. comece a partir de agora os teus sacrifícios. Porque Jesus sabia que a glória que eu estou a buscar para o ministério exige 40 dias lá em cima. E Jesus, e é interessante, porque se você ler o livro de Lucas, quando Jesus escolheu os 12, ele ficou 12 horas lá a orar, das 18 até as 6, para escolher 12 pessoas. Ele sabia, essas pessoas que vão andar comigo não podem ser pessoas que eu escolhi segundo o meu olho, tem que ser pessoas que eu escolhi segundo a revelação de Deus, porque senão vai comprometer o ministério que está definido que aconteça. Porque se Jesus escolhesse as pessoas erradas, não existiria a igreja hoje. Amém. Jesus escolheu quem Deus disse. Escolhe Pedro, Judas, cada um desses. Esses é que vão fazer o ministério avançar. Eu estava vendo um documentário algumas semanas atrás de alguém que foi na Índia e estava a procurar as origens do cristianismo nessas nações que hoje são pagãs, e ele encontrou a igreja que Tomé, porque na perseguição Tomé foi o que entrou pela Ásia e terminou, morreu na Índia. Tem até hoje uma igreja lá que Tomé, quando morreu, deixou lá na Índia. Até hoje existe. Imagina se Jesus escolhesse outra pessoa. Na perseguição ia dizer, bem, esse tal Jesus aí também. Nós só nos escolheram assim, mas ele sabia as pessoas que iam continuar e se sacrificar por essa obra. Foi produto de 12 horas de oração. Porque o que tem valor vai custar para você alguma coisa. Amém. Mas irmão, você já está a comer há muitos anos, há 30 anos que estás a comer. Amém. Amém. 7 dias sem comer, não vai morrer por causa disso. Porque você já está há 30 anos que comes. Decida ainda pegar a tua Bíblia, deixar o teu telefone lá fora, se tranca ainda por 24 horas dentro da tua casa. Decida buscar Deus. E você vai ver o que a tua vida vai se tornar como resultado do teu sacrifício. Fecha ainda as tuas redes sociais. Deixe desse negócio. Não vais morrer se não ver quem pôs gosto na tua publicação. Aleluia. Foca na palavra de Deus. Amém. Começa a buscar Deus e você vai ver o que a tua vida vai se tornar. Porque não podemos ser uma geração apenas que admira dons. Precisamos ser uma geração que se inspira com dons. Onde você disse, Deus colocou essa pessoa lá, então porque eu também posso chegar. Eu vou buscar também. Eu vou correr também nessa direção. E Deus pode te colocar onde Ele não colocou outras pessoas. Porque só sacrifício vai gerar glória na tua vida. Por isso é que batalhas só se vencem à medida em que você escolhe seguir o caminho do sacrifício. Amém. Alguém está a aprender alguma coisa nessa? Amém. Porque foi sacrifício que fez Deus mudar o decreto. Foi sacrifício.
hora ainda não começaste a orar. Porque 1 hora é um período de apanhar balanço, de você se concentrar, da tua mente estar focada. Porque quando você começa a orar, você está a orar, mas a tua mente ainda está pensando em outras coisas, ainda está. 1 hora é esse tempo dos pensamentos começarem a se acalmar, se redirecionarem, e você começar a focar no que realmente você tem que começar a orar. É a partir de 1 hora que a oração começa. Mas quando chega 1 hora, você está a falar amém, está embora. Tens que levar a tua vida de oração a sério. Porque como é que você quer coisas grandes, mas você não quer permanecer na presença de Deus? Existem homens de Deus que não conseguem orar 3 horas. Como é que o teu ministério vai sobreviver? Por isso é que primeiro o feiticeiro que lá vai virar o teu ministério de patas pro ar. Porque você não tem alicerce. Você tem mesmo carisma quando você prega, as pessoas levantam, mas não tem alicerce. A tua casa é mesmo bonita. Problema, falta alicerce. Quantos ministérios foram virados de patas pro ar porque mandaram só um satanista lá? Porque viram bué de gente, de repente o ministério ganhou relevância e as trevas viram, não podemos deixar esse ministério. Mandando um simples satanista assim. Virou um satanista, virou a igreja no avesso, ainda por cima o pastor lhe consagrou obreiro. Porque você quer edificar uma casa bonita sem sacrifício. Como é que teu ministério vai durar se você não está disposto a fazer sacrifício? E você, homem de Deus, você diz que serve Deus, mas não consegue orar 3, 4, 5, 6 horas. Não consegue se trancar num quarto durante 3 dias. E você quer que o teu ministério sobreviva. Vai, porque sempre todo ministério tem a fase de euforia. E depois, quando a fase de euforia, que o teu ministério começa de verdade. É ali onde você mostra que você tem alicerce. Porque tem um servo de Deus que a satanista que mandaram lá, ele ainda foi na moça, ele disse: Deus me disse que você vai ser minha esposa. Na satanista mesmo já, ó pai. Ele só descobriu que aquela menina era das trevas quando o ministério já tinha desabado. Porque você quer fazer coisas grandes sem construir alicerce. O diabo olha nos nossos ministérios e ri, porque sabe, isso não tem como se sustentar. Porque você não leva sacrifício a sério. Quantos satanistas entraram e saíram do ministério, desse ministério, sem conseguir fazer absolutamente nada? Porque a atmosfera é tão densa que nem invocar os espíritos dele no meio do culto conseguem. Porque a atmosfera é muito densa. Quando tentam fazer as coisas, nada, os espíritos não aparecem. Porque a atmosfera é densa. Isso é fruto de sacrifícios. Porque nas trevas o que as pessoas mais fazem é se sacrificar. Porque para alguém mesmo ficar sem roupa no frio com vela. E, olha, não, você não está vendo que está fazendo frio. Mas ele consegue fazer isso, mas você não consegue orar 3 horas. Abre Bíblia, ainda está com sono. É impossível. Aquilo que Deus, e você acredita mesmo, não, Deus mesmo plantou algo no meu coração, começa a se sacrificar, irmão. Porque com a unção vem batalhas. E o que te faz sobreviver no vale da sombra da morte são os teus sacrifícios. Amém. Sem sacrifícios você não sobrevive. Alguém está me entendendo aqui hoje? Por isso, coloque o que você crê em Deus como o mais importante
esteja disposto a trazer para Deus coisas que valem muito para você. Porque o que você crê de Deus que tem valor, vai custar para você muita coisa. E você tem que estar disposto a fazer sacrifício. Porque sacrifício é fruto do entendimento de que Deus precisa receber algo que me custa, para Ele me dar o que para Ele tem valor. Deus só dá o que tem valor para quem dá para Ele o que me custa. Se você não dá para Deus o que te custa, Deus não vai te dar o que para Ele tem valor. Por isso é muito importante. Volte no altar. E deixa eu falar dentro desse contexto. Porque existem trevas nessa cidade. A única forma de você emergir é através dos teus sacrifícios. Senão você vai viver... Eu não sei se vão entender. Existe no mundo espiritual algo que se chama linha da cobra. Eu não sei se entendem isso. Deixa eu tentar. Pronto, vamos usar mesmo isso aqui. Existe no mundo espiritual uma linha assim, tipo essa que divide essa parede e essa. Aonde todo mundo tem que passar para... Essa é a luta de todos, é emergir, é aparecer, é sair. Porque aqui nesse nível, quem está abaixo desse nível está sob controle dos espíritos que comandam o local. Porque as trevas é que definem até certo ponto, até onde certas pessoas vão. O que é permitido acontecer, até onde certa pessoa pode ir. Por isso é que tem níveis de crescimento que é aquilo que é aceitável para as trevas. Não, até aí não tem problema, até aí ele pode ir. Mas quando você decide começar a viver além daquele que é o padrão, aí as lutas começam. Porque você está a sair do controle. Você está a sair daquilo que é padronizado. Aí batalha começa. E a única forma de você emergir é seu sacrifício. Amém. Sem sacrifício você não emerge. Por isso é que muitos vivem há 10, 15, 20 anos dentro da linha. E eles acham, estou a fazer grande ministério. Você está dentro daquilo que o diabo permite. Por isso é que isso é a mesma coisa que existe nas famílias. Porque tem um certo nível de achievement. Como é que se fala isso em português? De conquista, que é o que é aceitável dentro da família. Até que alguém comece a fazer coisas que não tem na família, que nunca aconteceu, essa pessoa vai começar a sofrer. Como é que esse está a sair? Como é que esse está a casar assim quando ninguém nunca? Porque existe um padrão estabelecido que todo mundo tem que estar debaixo. Que se você começar a batalhar para sair, você vai ser alvo. Temos que travar esse não pode isso, não pode casar. Assim, como é que ninguém casou e esse quer entrar na igreja? Começam os ataques, porque eles precisam garantir que todo mundo ande dentro da linha. Que se esse é o padrão nessa família, ninguém pode conseguir sair. Eu conheço pessoas que começaram a ganhar milhões e os adversários começaram a sair da própria família. Ele pensa que é quem? Como é que está conseguindo esse dinheiro? E eram pessoas que no princípio lhe apoiavam. Só que lhe apoiavam para lhe manter dentro. Quando começou a sacrificar e a buscar, e Deus rompeu a barreira, ele saiu. As pessoas que pareciam que eram amigos deles, afinal eram quem queriam lhe manter dentro do nível.
é que começaram a lhe atacar. Doença começou a vir de onde ninguém estava entendendo. Crises começou a acontecer onde que ninguém estava entendendo. Porque estavam a dizer, você não pode sair. Aqui nessa família todos só chegam nesse nível. Mas no nome de Jesus nessa noite, qualquer limitação das trevas sobre a tua vida é rompida hoje no nome de Jesus. Você vai emergir na tua família no nome de Jesus. Você vai emergir no amigo no nome de Jesus. Se não tem igrejas com mais de 1000 pessoas aqui, e o diabo determinou que ninguém pode ter esse nível, você vai romper essa barreira no nome de Jesus. Eu disse, você vai romper essa barreira no nome de Jesus. Porque cada local tem padrão. O diabo está mesmo te deixar fazer ministério sem problema, mas desde que você faça dentro do nível, e até mesmo só uma igrejinha assim, pequenininha, que não afete muita gente, não tem problema, nós nunca vamos se meter contigo. Mas quando você começar, Deus começa a te levantar. O teu nome começa a aparecer, as pessoas começam, aí as trevas, tem alguém aí que quer sair. Por isso é que sacrifício é necessário, irmão. Senão você não rompe. Senão você não emerge. E podes viver o resto da tua vida dentro do nível aceitável que se permite. Porque o diabo quer que você se conforme. Por isso é que alguns dizem, não, aqui mesmo já fazer ministério já é mesmo assim. Porque o diabo quer que você se conforme. Que esse é o padrão e daqui ninguém passa. Hoje essa unção vai descer sobre você. O que estava a te parar vai sair da tua vida no nome de Jesus. O que estava a te limitar vai sair da tua vida no nome de Jesus. O que estava a te bloquear vai sair da tua vida no nome de Jesus. Sacrifício, irmão. Algumas vezes você vai ter que sacrificar as tuas finanças e colocar no altar de Deus e dizer, Deus, não, chega. Porque é impossível. Porque essa igreja, o Neemias é dizimista, faz sacrifícios. As bênçãos de Deus são produto de sacrifícios que a igreja faz. Porque as coisas no reino não são por desejo, são por entendimento e sacrifício. Amém. Porque senão você não colhe. Porque Deus não responde desejos, Deus responde sacrifícios. Amém. Quantas pessoas têm vontade de coisas acontecerem na vida deles e tais coisas nunca aconteceram? Porque não depende de você sonhar ou desejar. Depende de você se engajar na direção do que você quer que aconteça. Até onde você está disposto a ir com Deus para ver Deus a te usar? Eu estava a falar com eles e estávamos a ver ontem um homem de Deus que faleceu no princípio do ano, chamado Uma Okupai, na Nigéria. Ele abriu um jejum, porque ele foi para Tulsa, nos Estados Unidos, participou da conferência de fé do Kenneth Hagin, viu Deus a fazer milagres, a usar Kenneth Hagin a fazer milagres. Ele voltou na Nigéria decepcionado. E ele abriu o jejum e disse para Deus, Deus, eu só vou voltar a comer quando o Senhor me dá power. Se o Senhor não me dá power, me mata. Ou me das power, ou me matas. Você que escolhe. E abriu o jejum. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, a mulher dele começou a chorar. O pai não faz isso conosco. Ele disse, eu falei com Deus. Ou ele me dá power, ou é melhor ele me levar ao céu. Na quarta semana, ele deitado na cama, começou a ouvir uns passos a vir na direção do quarto dele. A porta do quarto abriu.
aquilo parecia que o sol entrou dentro do quarto dele. E apareceu alguém que todo mundo já sabe quem, e falou com ele. Ele disse: a partir de hoje, power começa no teu ministério. Até hoje não tem ninguém na Nigéria que tenha dimensão de power que aquele mais velho tem. Porque eu não estou a te dizer copiar, irmão. Estou a te dizer, faz teu sacrifício, eu só oro com Deus. Porque isso foi, porque outros fizeram outra. O bispo David Oyedepo depois jejuou até o ponto que começou a cuspir sangue. E pau veio. Quando pau manifestou. A igreja dele saiu de 2.000 pessoas para 15.000 pessoas em 2 meses. Porque power desceu. Power só vem com sacrifícios. Amém. O caminho do, a menos que talvez você não gosta dessas coisas. Não, eu mesmo sou, para mim, evangelho, eu mesmo sou pregar assim umas coisas, acabar, já estamos em casa. Mas se você é tipo, eu gosto da power. Irmão, sacrifício. Porque existe óleo em todas as sementes. Toda semente produz óleo. Mas a fricção é a única forma de você extrair óleo de uma semente. Tem que friccionar. Quando você fricciona até certo nível, o óleo vai se extrair da semente. Sem sacrifício, não há manifestação de Deus. Amém. Se coloque em pé, você vai fazer uma oração. Eu não sei o que é necessário você, o que Deus pede de você a nível de sacrifício. Mas sempre alguma coisa você tem que apresentar no altar de Deus. Decida mudar a tua vida de oração hoje. Não seja mais um servo, uma serva de Deus casual. Decida ser um servo, uma serva de Deus que vai impactar a tua geração. Que quando você não estiver mais aqui no Namíbia, alguém sempre vai mencionar o teu nome. Passou aqui um homem, uma mulher. Que o que eu sou é fruto da vida dele, porque a tua vida produziu impacto na vida de alguém. Por isso, levanta as tuas mãos. Fale com Deus. Eu não sei que tipo de sacrifício você precisa. Talvez precisas começar a jejuar. Começar a jejuar sério. Talvez precisas ver uma mudança grande na tua vida financeira. E algum sacrifício financeiro você precisa fazer. Talvez precisas abrir mão de algumas amizades, alguns relacionamentos que estão a limitar o teu crescimento. Talvez tenha algumas pessoas que você tem que bloquear no teu telefone. Para dizer, eu preciso crescer. Mas enquanto essas pessoas estiverem aqui, eu não vou conseguir. Começa a orar. Diga a Deus, eu estou disposto a viver o extraordinário, a viver o sobrenatural, a marcar, a fazer a diferença, a ver coisas grandes acontecerem. Eu não posso viver no nível de limitação da minha família. Na minha família dizem que ninguém prospera. Na minha família dizem que ninguém casa.
minha família dizem que ninguém vai no estrangeiro. Eu tenho que romper essa barreira. Munamente dizem que não tem igreja com mais de 1000 membros. Eu tenho que romper essa barreira. Não, Deus, eu não aceito viver debaixo da linha da cobra. Eu não aceito viver debaixo do controle do diabo. Não é o diabo que decide o limite do meu ministério. Não é o diabo que decide até onde a minha vida vai. Não é o diabo que decide o tamanho do meu negócio. Não é o diabo que decide se eu oro ou jejum.